Pausa com propósito. Oi, seja bem-vindo ao Pausa com Propósito. Hoje eu tô aqui com a Cris Alves, nossa convidada, para a gente falar nesse tema desse mês, que é sobre função. E quando a gente fala sobre função, a gente fala sobre os papéis sociais, a gente fala sobre as coisas que a gente delimitou sobre a gente mesmo, que a gente deveria fazer isso, que a gente é importante por causa disso ou daquilo. E quando a gente pensou de trazer a Cris aqui, a gente pensou que seria muito bom tê-la, porque ela já olhou muito para isso. A Cris, ela é terapeuta aqui no Voz do Ser. A Cris é professora aqui no Voz do Ser e ela ajuda muito a gente a olhar para isso também. Então seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada. É uma alegria estar aqui. E a gente estava conversando aqui, antes da gente começar o podcast, sobre como é a dinâmica do pausa, e a gente falou muito sobre função e amor, né? Qual que é a confusão que a gente faz? E me fala, Cris, o que que você entende quando a gente fala, nossa, eu me confundi com uma função? O que que passa na sua cabeça, assim? Uma coisa que passa hoje, inclusive porque é aniversário de uma sobrinha minha, então, uma função tia, né? Então, às vezes parece que quando você pensa em função, já vem algumas posições que a gente ocupa, né? Então, no caso tia, no caso professora, no caso terapeuta, né? Mas hoje, conforme você foi perguntando, o que eu lembrei foi, função tia, né? Porque aniversário da minha sobrinha, eu falei, função tia, né? Pode ser uma função interessante, assim, de olhar, e às vezes a gente estabelece um modo de agir com a pessoa por ter essa função, né? Por achar muitas vezes também que tem alguma responsabilidade por exercer essa função. E tem alguma função hoje que você olha e você pensa, nossa, eu queria não ser tão apegada, ou eu não queria me sentir presa a essa função, ou me ver nessa função tão, tão ativa nos meus dias? Acho que uma função que me pega muito é a profissional. Então, a boa profissional. E como é ser uma boa profissional? Bom, no passado, né, que eu já dei bastante passos, então no passado era essa questão também de se achar muito responsável, né? Replicando até um pouquinho desse padrão de comportamento que a gente traz de casa. Então, aquela profissional que quer abraçar tudo, que quer resolver tudo, que quer salvar as pessoas, né? Como eu sou da área de recursos humanos, então muitas vezes eu fiz essa função, né? Então, alguém está com um problema, deixa eu ir lá tentar resolver esse problema. Ou alguém está com alguma dificuldade, deixa eu abraçar essa atividade para eu fazer, né? Ao invés de olhar para a pessoa, não, ela tem condições. Quais são as perguntas, o que que eu posso contribuir, mas não pegar para mim essa responsabilidade. Então, eu acho que já dei passos, hoje é bem diferente, né? Mas uma função que antes era bastante carregada nessa responsabilidade era boa profissional. Hoje está mais leve, né? Tanto aqui no Voz, quanto em outros trabalhos que eu realizo em empresas. E qual que é a sensação que você menos gosta de sentir quando você está dentro dessa função, assim? Excesso de preocupação e quando eu penso que, nossa, eu tenho que salvar alguma coisa, ou salvar alguém. Então, eu não gosto. Então, eu faço esse exercício de lembrar que as pessoas elas têm condições, que elas têm capacidades e que eu posso contribuir, né? Lembrando elas sobre a importância delas, sobre o que elas já sabem, né? Então, geralmente é isso que eu tenho feito. Tem funcionado. Ok. Hum. Então, muito obrigada por estar aqui, porque a gente vai usar a sua disponibilidade para eu te conduzir numa uma meditação guiada, junto com você que está aqui com a gente, assistindo a gente, para a gente olhar e entender qual foi o ponto em que a gente se confundiu e desfazer esse ponto e se permitir se ver além dessas funções, tá bom? Tá ótimo. Então, eu vou pedir para você encontrar uma posição confortável.
você que está assistindo a gente também, encontre uma posição confortável. Se for preciso, senta, ajusta a sua coluna. Se prepara. Pode fazer uma respiração bem profunda. Mais uma vez, inspira. Puxa o ar. Solta. Mais uma respiração. Solta. Você vai deixar passar na sua mente, como se fosse um filme, os seus dias. A hora que você levanta, você vai se preparar para os seus afazeres, você vai assistir a sua rotina. Deixa vir as cenas que precisam vir. O que você costuma fazer durante uma semana? As pessoas que você costuma encontrar? Os pensamentos que costumam cruzar a sua mente? Pode assistir como se fosse um filme. Agora, você vai se atentar nos momentos em que você mais perde a sua paz. Nos momentos em que você mais fica preocupada, que o seu coração dispara, que você fica ansiosa. Nos momentos em que você mais se desconectou de você mesma. E olhando de fora, chega no nome dessa função. Hoje, atualmente, qual é a função que você exerce nos seus dias que mais tira a sua paz? Se permite ver. Pode ser a função mãe, a função filha, a função neta, a função irmão, a função funcionário ou chefe, amiga. Olha de fora esse personagem. Atuando nos seus dias, para você entender mais dessa função. Agora,
observando os seus dias, a sua semana, a sua rotina, acompanhando você mesmo na sua mente, você vai observar quais são os lugares, quais são os ambientes no qual essa função é ativada. Se permite ver. É no trabalho? É na família? É na escola? É no encontro com a galera? É quando você está sozinha, coloca a cabeça num travesseiro? E tudo bem se tiver mais que um lugar. E o nosso próximo passo, observando essa semana, a sua rotina, é identificar quais são as pessoas nas quais hoje você acha que você precisa ativar essa função diante delas. Então observa. Quais são as pessoas que mais parece que precisam de você exercendo essa função? Quem que parece que, se você não for mais esse personagem, ou não fizer mais essa atividade, ou não pensar mais desse jeito, quem que parece que não vai gostar? Ou quem que parece que vai ser prejudicado? Ou quem que parece que gosta muito e se beneficia muito? Talvez você encontre mais de uma pessoa. Talvez você encontre um grupo de pessoas. Talvez você encontre pessoas que você nem convive mais. Pode ser até pessoas do seu passado. Então agora a gente chegou no o que, no onde, no com quem, e a gente vai chegar no quando. Olha para você nessas cenas de quando você está exercendo esse personagem ou essa função. No fundo, o que que você está sentindo? Qual é a sensação que engatilha esse automatismo? O que que você sentiu antes que fez você precisar se pautar em uma função?
Observa se você sentia medo, se você sentia raiva, se você se sentia desconsiderada, se você se sentia responsável, se você sentia falta. Então, agora você tem quando, com quem, onde e o que. E o porquê a gente vai entender juntas. Porque o motivo pelo qual nós ativamos as funções, ele é comum a todos. É porque a gente se confundiu. É porque em algum ponto da nossa história, em algum ponto da nossa mente, a gente se confundiu sobre o amor. Em algum ponto, a gente se esqueceu dele e passou a buscá-lo, a defendê-lo, a temê-lo. Então agora, a gente vai na raiz da coisa. A gente vai olhar no porquê. Por que que eu acho que eu preciso de uma função para ser amada? Por que que eu acho que eu preciso cumprir com um papel para merecer o amor? Por que que eu acho que é possível diferenciar o amor? A gente vai fazer o caminho reverso. Mas agora a gente não vai sozinha. A gente vai perguntar para a fonte do amor. A gente vai revisitar as cenas sem se esquecer do amor, para ver o que que acontece. Então,
Vou pedir para você que está aí nesse estado de quietude, de olhos fechados, que você se dê um comando de acessar a sua existência. Que você se dê um comando de você entrar em contato com o seu Criador ou a sua fonte. Existe uma comunicação constante e eterna entre você e o que te criou, que é a sua própria vida. Em contato com essa fonte, em contato com o amor, em contato com o divino, ou em contato com você mesmo, você vai se fazer uma pergunta. Você vai pegar aquela sensação que a gente chegou quando a gente olhou para as cenas, aquela sensação do quando que você ativa aquela função. Você vai pegar aquela sensação que você chegou e você vai se perguntar, ou você vai perguntar para o divino: você vai perguntar, sentir essa sensação, e você fala o nome da sensação, é o meu natural? Então, qual que é a minha sensação natural? Qual que é a minha sensação original? Agora, você vai pensar nas pessoas com as quais você ativa. Você vai pensar nas pessoas com as quais você ativa essa função. E você vai perguntar para sua fonte: o que que elas merecem sentir para toda a eternidade? Você também vai perguntar, você vai perguntar assim: e se eu só amá-las?
já é suficiente? E se eu me deixar ser amada por elas, elas vão ver a suficiência disso? Agora você vai até os ambientes nos quais você viu que parecia que precisava de você com uma função ativada. E você vai perguntar para sua fonte. Vai perguntar para o amor. Do que verdadeiramente esses ambientes precisam? Aí tem a pergunta seguinte, que é: eu sou capaz de entregar isso? Se caso você não tenha se sentido convencido, você pode perguntar para a fonte do amor. Pode perguntar assim: amor, a sua força que habita em mim é capaz de entregar isso? E agora, para finalizar, e você se libertar de vez, a gente volta no o quê? Você vai olhar para aquele papel, para aquele personagem, para aquela palavra que você chegou, que era aquela função. E você vai perguntar assim para a fonte do amor, para o seu Criador: você me criou para ser essa função? Ou você me criou livre? Perfeito. Então, em liberdade, você vai falar para você mesmo as seguintes frases: eu entrego essa função nas mãos do amor. Eu entrego as minhas atividades
nas mãos do amor. Eu utilizo essas ferramentas para lembrar do amor. Eu utilizo essas ferramentas para ajudar os meus irmãos a lembrarem do amor. Porque a minha única verdadeira função aqui é me lembrar do amor. E eu compartilho essa função com todos os meus irmãos. Dado que essa função é compartilhada, todos os meus irmãos estão comigo nessa. Então, o amor concorda, o divino concorda, meu Criador concorda, Deus concorda. Isso significa que eu só posso estar compartilhando o próprio amor de Deus. E quanto mais eu compartilho, mais eu me lembro. O conflito, ele só veio da confusão. Mas agora não tem mais confusão. A gente sabe qual que é a nossa função. Aos poucos, você pode ir abrindo os olhos, pode respirar. A gente só se confundiu. Mas é tão mais simples. Mais leve, né? É mais leve. Sentir. Como foi mudar o ponto de partida para olhar para as cenas? Nossa, foi muito legal. Porque eu fiquei procurando cenas. Fui vendo meu dia, né? Porque eu trabalho em vários lugares, né? Aqui no Voz, de casa, nas empresas. E aí eu fiquei perguntando, nossa, qual a função? Pensando na família também. Mas aí eu falei, nossa, resolvedora de problemas. Resolvedora de problemas. E aí se a gente pensa dessa forma, né, como uma função, fica mais pesado, né? Como se fosse uma obrigação. E não necessariamente, mesmo você prestando um serviço, você tem que ver o que é pertinente ou não, né? Onde tem um pedido. E às vezes não tem um pedido para algo ser resolvido, né? Mesmo
no mundo corporativo, às vezes é sua presença, é sua atenção, não uma imposição, né? Que eu fui lembrando de cenas, as cenas que eu fico mais chateada, vamos dizer assim, ou raivosa, é quando algo não ficou ou aconteceu do jeito que eu esperava, né? Porque se eu penso em resolver problemas, tem que ser do meu jeito. E não necessariamente vai ser dessa forma, né? Então, acho que essa função, tanto no trabalho, quanto na família, quanto em outros ambientes, eu me vejo, sabe? Muitas vezes já melhorei muito, mas ainda me vejo, nossa, sabe? Aconteceu um problema, então tá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Às vezes não sou eu que tenho que fazer, né? E o que veio como quando você olhou junto com o amor desse ponto de partida, ao invés de uma resolvedora de problemas? O que veio como... O que você vai fazer então? Nossa, eu fiquei vendo as cenas, tanto no Voz quanto nas empresas, né, que eu presto serviço. Eu fiquei vendo que muitas vezes eu não estou fazendo nada, mas a minha presença ela já é motivo para algo se resolver com mais facilidade. Por quê? Porque eu coloco essa amorosidade, esse cuidado onde eu estou. Então, às vezes, não é preciso fazer nada. Não que eu não vá fazer o que foi me pedido em relação ao trabalho, mas lembrando aqui, né, vendo os ambientes, falei, nossa, a minha presença já contribuiu para que as coisas ficassem mais leves, as coisas ficassem mais claras, né? Mas isso quando eu lembro da minha importância e quando eu estou em estado de presença. Aí eu posso até resolver um problema, mas de um outro lugar, né? De um lugar de presença mesmo. O que precisa ser feito agora, né? E não na agitação, no nervosismo de que algo precisa ser feito. Porque daí eu me confundo também com as pessoas que eu estou ali para contribuir, para ajudar, né? Aí em estado de presença eu faço o que precisa ser feito, mas de um lugar que é leve, amoroso e que é bom para todos. Nossa, obrigada por compartilhar isso. Até porque é mais uma prova do quanto que o nosso processo de retorno à nossa consciência, retorno ao amor, é um processo de desfazer. Sim. E porque você que está em casa pode ter esse sintoma de, nossa, parece que eu preciso fazer menos coisas, né? Quando eu olhei de novo para minha rotina com amor, com outro ponto de partida, então eu preciso fazer menos, eu posso relaxar, eu posso esperar. Não quer dizer que eu não vou fazer alguma coisa, Sim. vou fazer a minha parte. É que a gente precisou falar que o amor não é suficiente para a gente tentar fazer mais. Uhum. Aí a gente se confundiu e se frustrou e ficou se sentindo insuficiente. Sim. Mas obrigada por compartilhar essa experiência. Obrigada por estar aqui. Por me lembrar Foi muito emocionante. da minha importância. Você é muito importante. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Logo mais você vai estar por aqui guiando quadros com a gente. Sim. Muito obrigada por ficar com a gente. Te vejo na próxima. Acompanhe os próximos quadros. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no @voz do ser ou no tudo de propósito podcast@gmail.com. E vamos nos lembrar do amor. Beijo!